Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Engenharia Maker. Hoje vamos falar um pouquinho sobre livros voltados para Arduino. Trouxe aqui Programação com Arduino volume 1, começando com stacks. Depois Programação com Arduino volume 2, Passos Avançados. E o terceiro livro, Projetos com Arduino e Android, todos no mesmo autor, Simon Monk. Também temos um do autor Michael, Arduino Básico, esse da editora Novatec. Os outros três, da editora Bookman, vendido pelo Grupo A. Programação com Arduino começando com stacks, pessoal, é um livro voltado para quem nunca teve contato com o Arduino e também nunca teve nenhum contato com programação em C. Ele considera um livro de entrada para essa área, então é um excelente livro. Ele é bem pequeno, ele tem por volta de 140 páginas. Vou abrir aqui o sumário para ter um guia. Então, pessoal, o capítulo 1 e 2 ele fala do Arduino. O capítulo 3 ele começa a abordar uma questão da linguagem C, depois ele vai se aprofundando, falando de funções, strings, depois ele já começa a fazer esse link entre programação e hardware, falando de entradas e saídas. Depois ele aborda algumas bibliotecas padrões que já tem no Arduino quando você baixa. Ele avança um pouquinho na questão do hardware, falando de armazenamento de dados, utilizando a EEPROM. Depois ele aborda displays de LCD. Depois ele começa a avançar, pegar tópicos avançados, que é programação de Ethernet e C++ e bibliotecas. Então, pessoal, é um excelente livro, vale super a pena se você nunca teve contato e quer seguir a linha dos livros do Simon Monk. Então, pessoal, vamos falar agora um pouquinho sobre programação com Arduino, volume 2, passos avançados com stack. Esse livro, pessoal, ele é dividido em tópicos. Os capítulos eles tentam abordar assuntos como posso dizer, bem isolados. Então não há necessidade de você criar um link em alguns capítulos. Então, por exemplo, eu utilizo ele muito como um guia. Preciso trabalhar com o I2C, aqui igual tem o capítulo 7. Então já vem direto no capítulo 7 e estudo que eu preciso. Isso é bem interessante desse livro. Como os outros livros também dessa linha do Simon Monk pela editora Bookman, você vê que a editoração dele também foi muito bem feita. Então ele escreveu em pequenos parágrafos, você vê que os parágrafos não são grandes, e ele tem uma boa divisão. Você vê que tem código comentado, depois ele ainda faz algumas explicações. Isso é bem interessante, também bem ilustrado, tem bastante imagens também. Isso é bem didático. Então, pessoal, ele é dividido em 15 capítulos. Então ele fala do I2C, OneWire, o SPI, o ART, o USB, Ethernet. Fala um pouco também de processamento de sinais digitais, como lidar com Unicathread, como escrever bibliotecas. No início ele fala aqui, vou voltar, ele dá um resumo do capítulo 1, então como programar com Arduino. Depois ele fala um pouquinho do hardware e do HTML, a questão do AVR. Um capítulo que eu acho muito importante, que é interrupções e temporizadores. Ele aborda isso aqui de maneira bem interessante. E depois do capítulo 4, como deixar ele mais rápido. No 5, como trabalhar com consumo de energia. E o 6, como trabalhar com memória. Então, muito interessante esse livro. Vale super a pena ter ele. Quem quer trabalhar com Arduino, vale a boa ter esse livro ou pelo menos consultar ele. Terceiro livro do Simon Monk, Projetos com Arduino e Android. Use seu smartphone ou tablet para controlar o Arduino. Ele é um livro diferente dos outros dois do Simon Monk. Ele trabalha com estudo de casos. Então, cada capítulo é um caso. E dentro de cada capítulo, ele tem pelo menos 3 capítulos principais que são a construção desse projeto, a teoria para você executar e um resumo desse projeto. São 12 projetos. A primeira parte ele chama de periféricos de Android e o segundo uma automação residencial. Então, pessoal, um excelente livro, uma questão mais avançada para quem quer trabalhar com domótica, quem quer trabalhar com Arduino e Android, vale muito a pena dar uma olhada nele. Então, pessoal, o quarto livro aqui, Arduino Básico, 50 projetos que ele tem nesse livro. Ele é um livro super indicado para quem também nunca teve nenhum contato com Arduino, nenhum contato com programação em C e também não tem nenhuma experiência com eletrônica. Então ele é um excelente livro de entrada. Eu prefiro ele
E eu indico ele, né, para as pessoas que nunca teve contato com eletrônica e Arduino, querem começar nesse mundo. Por quê? Ele é um livro que ele vai ter uma fundamentação tanto de hardware e também de eletrônica. Você vê que aqui ele fala um pouquinho dos componentes, depois ele tem uma explicação sobre um componente básico, que é o resistor, depois ele tem uma explicação de como é um LED. Então isso é super legal para quem só quer comprar um livro só e começar. Então não entendo nada de eletrônica, não tenho nada de eletrônica, nenhum livro, não tenho nada de programação, então quero começar, só quero comprar um livro. Esse cara aqui vai te atender muito bem, dá uma olhada nele. Ele é bem dividido, ele trabalha com estudo de casos, então ele tem 50 projetos, ele começa desde o primeiro projeto, que é o Blink, que é o pisca-pisca, e ele vai avançando com os projetos. E dentro de cada projeto ele vai dar a lista de peças necessárias para o projeto. Vamos voltar aqui, olha. Então eu quero fazer um semáforo. Ele vai dizer aqui os componentes necessários e como fazer a montagem nele na protoboard e depois o código. Depois disso ele vai tendo o próprio código já é comentado e dependendo também do código ele vai pegar e vai fazer uma explicação só daquela parte daquela função. O aqui está explicando, você vê que ele pegou partes do código e vai explicando como funciona cada parte. Em compensação, então você vai aprender com esse livro. Então depois para você consultar algumas funções, eu acho um pouco difícil de você achar a informação. Então dificulta. Então o volume 2, eu acho que é um excelente complemento. Esse aqui é do Programação Arduino volume 2, é um excelente complemento como guia. Poxa, eu quero trabalhar com I2C, como comentei. Então ele é mais fácil de você achar a informação. Mas para aprender, e se você quer seguir os projetos, quer construir os projetos para ir aprendendo, o Arduino básico vai te atender muito bem. Então, pessoal, espero que tenham gostado desse guia de hoje sobre o livro de Arduino. Eu trouxe esses 4 livros que eu tenho na minha estante. A literatura é bem vasta dessa área. Temos muitos sites, muitos vídeos aqui no YouTube também falando sobre Arduino. Então aqui é só um vídeo dizendo a minha opinião sobre esses livros e uma indicação. Espero que gostem. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Qualquer coisa, deixe seu comentário e até a próxima.